Hoje, pessoal, eu vou falar com vocês não sobre uma molécula específica, mas sim sobre uma família de moléculas conhecidas como esteroides. Os esteroides são moléculas que apresentam essa estrutura base. Nós temos aqui um conjunto de 4 anéis condensados, sendo 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros, que são nomeados como anel A, B, C e D, sendo que o anel D sempre será o anel de 5 membros. Essa é a estrutura básica dos chamados esteroides, que no nosso sangue funcionam como hormônios. Então, por isso, nós chamamos de hormônios esteroides. Nós já vimos um hormônio esteroide, ou uma molécula classificada como esteroide, nessa série Uma Molécula por Dia, que foi essa daqui, o 7-deidrocolesterol, que era o precursor da vitamina D. Então, na verdade, nós vimos que não ingerimos a vitamina D, nós ingerimos, na verdade, um precursor, que é esse daqui, o 7-deidrocolesterol. E se vocês olharem bem, o nome dessa molécula é deidro, enfim, aqui nós temos colesterol. Isso porque o colesterol também é um esteroide. O colesterol ele é formado por esse conjunto de 4 anéis e ele tem muitas utilidades no nosso corpo. Nós sempre associamos o colesterol como sendo uma coisa ruim, enfim, quem tem um colesterol alto provavelmente vai morrer do coração, mas o colesterol ele é muito importante, dentre outras coisas, para servir como base para o nosso próprio corpo construir os nossos principais hormônios sexuais, que no caso do homem é a testosterona e no caso da mulher o estradiol e vamos ver daqui a pouco a progesterona. Mas nota aqui, tanto a testosterona quanto o estradiol são hormônios esteroides, porque possuem esse conjunto de 4 anéis condensados, e se você olhar bem, são moléculas muito parecidas. Note que o estradiol, que é o principal hormônio feminino, nós temos aqui um grupo fenol. No caso da testosterona, que é o principal hormônio masculino, esse anel aqui não é um anel fenólico, nós temos apenas uma ligação dupla e uma dupla O. Então, na verdade, é uma cetona conjugada. Mas são moléculas muito parecidas. Os demais anéis têm exatamente a mesma forma. Isso é fantástico, porque se nós formos parar para pensar, o fato de você ter testosterona, produzir uma maior quantidade de testosterona, quando você chegar na adolescência, vai fazer com que cresçam pelos no seu rosto, vai fazer com que sua voz engrosse, vai fazer com que você desenvolva mais massa muscular. Agora, o fato de seu corpo produzir estradiol vai fazer com que o quadril seja mais largo, vai fazer com que você tenha seios, vai fazer com que você menstrue, todas as características próprias da mulher. E essas diferenças secundárias entre o homem e a mulher, que são diferenças muito grandes, são provocadas por moléculas muito parecidas. Uma coisa muito interessante associada à testosterona é que ela é um anabólico. Isso significa que ela ajuda a desenvolver massa muscular. Então imagine uma pessoa que tem algum problema de saúde e não consiga desenvolver massa muscular, ou então sofreu algum acidente que acabou levando à atrofia de algum membro. Seja como for, em uma situação como essas, pode ser receitado um pouco de testosterona, mas não a testosterona natural, porque a quantidade de testosterona presente no nosso corpo é muito pequena. E aí, só para você ter uma ideia, a primeira vez que a testosterona foi isolada, isso em 1931, foram apenas 15 miligramas a partir de 15 mil litros de urina de policiais que na época era um grupo exclusivamente masculino. Então o que é receitado nesse caso são as chamadas testosteronas artificiais, que são na verdade outros hormônios esteroides artificiais que acabam desempenhando um papel muito parecido com a testosterona. Aqui nós temos 2 exemplos, que é o dianabol e o estanozolol. Então esses 2 hormônios são receitados, como disse, com prescrição médica nessas condições, para tentar desenvolver um pouco de massa muscular e resolver ali um problema de saúde, um problema crônico. Acontece que, sabendo disso, muitas pessoas acabam tomando esses hormônios para desenvolver massa muscular em grande quantidade, ficarem lá marombados. Então acabam tomando uma dose 10 vezes, 20 vezes mais do que deveria. E isso acaba gerando alguns resultados não muito bons. E aí, dentre os efeitos colaterais desse uso abusivo de testosterona artificial, estão câncer no fígado, doença cardíaca, níveis aumentados de agressividade, acne, esterilidade e testículos atrofiados. O caso dos testículos atrofiarem é fácil de entender, né? Se o testículo não precisa mais produzir testosterona, porque a pessoa está ingerindo testosterona artificial, então ele para de trabalhar e acaba atrofiando. Então, os efeitos causados pelo uso excessivo desses hormônios, eu considero que não vale a pena.
Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Não sei se vocês sabem a diferença entre uma espécie ou uma molécula sintética e uma molécula artificial. Do ponto de vista químico, uma molécula sintética é aquilo que foi produzido no laboratório. Na maioria das vezes, essa molécula sintética tem a mesma estrutura da molécula original. Por exemplo, a vitamina C. Nós vimos que existe a vitamina C natural e a vitamina C sintética. Ambas vitaminas C têm a mesma estrutura, consequentemente têm as mesmas propriedades. O que é uma molécula artificial? Uma molécula artificial ela não necessariamente tem a mesma estrutura da molécula original, mas suas propriedades são muito parecidas. Então aqui nós temos o dianabol e o estanozolol que não têm a mesma estrutura da testosterona. Entretanto, têm características parecidas com a testosterona. Por isso que eu estou chamando de testosterona artificial. Do ponto de vista químico, sintético está relacionado à estrutura e artificial está relacionado às propriedades. Olhando aqui o estradiol, nós conseguimos perceber que o estradiol é até mais parecido com a testosterona do que o dianabol e o estanozolol. Porém, as suas características são bem diferentes. O estradiol, assim como a testosterona, está presente em uma quantidade muito pequena no corpo. E só para vocês terem uma ideia, foram necessários 4 toneladas de ovários de porcos para extrair 12 mg de estradiol, ou seja, a quantidade realmente é muito pequena. Um outro hormônio esteroide muito importante é a progesterona, outro hormônio também feminino. A progesterona está responsável principalmente para cuidar ali da gravidez, do período de gestação. Então, uma das suas funções é impedir com que a mulher ovule enquanto ela estiver grávida. Então, por que a mulher não engravida enquanto está grávida? Isso porque a progesterona está atuando e ela impede a ovulação. Agora, quando a gente olha a estrutura da progesterona e a estrutura da testosterona, a gente cai aqui no dilema. Porque dentro da farmacologia existe uma relação muito forte entre a estrutura da molécula e a sua atividade. Isso porque essas moléculas acabam interagindo com uma proteína específica e esse tipo de interação está muito relacionado à estrutura, aos pontos de interação. Isso significa que moléculas com estruturas parecidas deveriam ter atividades parecidas. Por outro lado, dentro da química, a gente costuma falar que mudando um grupo de uma molécula, nós acabamos mudando a molécula como um todo. Até a gente usou o pessoal de química orgânica que eles mudam o cloro por um bromo e tem uma tese de doutorado. Deixando a brincadeira de lado, em termos práticos significa que se nós mudarmos um grupo específico numa molécula, isso pode alterar significativamente as propriedades da molécula. Parece que isso que está acontecendo aqui com a progesterona. Nós estamos trocando aqui um OH por esse grupo cetônico e acaba mudando significativamente as propriedades dessas duas moléculas. Na verdade, o conceito da farmacologia e esse conceito químico, vamos dizer assim, são meio que paradoxais, né? Um não está de acordo com o outro. Eu não sei exatamente qual que vai funcionar. Eu acho que isso aqui é muito mais uma questão empírica. Você tem que testar para saber. No caso da progesterona, pelo visto, o que está determinando aqui é a mudança que um grupo provoca na molécula e não a estrutura da molécula como um todo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E principalmente, se alguém aqui conhecer melhor essa relação entre estrutura e atividade, como eu disse, isso é muito mais voltado para a área da farmacologia e eu não sou farmacêutico. Então, se alguém conhecer isso aí melhor, deixa aqui nos comentários, ajude a enriquecer o vídeo, eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Bom, se você tiver alguma dúvida, se gostou do vídeo, se não gostou, também deixa aqui nos comentários, dê o seu like e se inscreva no Universidade da Química.